Boa noite, estamos mais uma vez aqui na disciplina de Biomecânica para Populações Especiais. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a condromalácia patelar, tá? Eu sou o professor José Ribeiro e nós estaremos ministrando aí essa aula para você e conhecendo um pouco mais sobre essa patologia e de que forma a gente pode ajudar o nosso paciente, o nosso cliente quanto a isso, tá? Então vamos iniciar aí com a anatomia e a biomecânica do joelho, tá bom? Para você entender um pouco sobre esse complexo, que é um complexo essencial articular para o movimento, tá? Possui aí um formato gínglimo, sendo uma articulação aí de dobradiça, que faz a união aí entre o fêmur, a tíbia, a patela. E essa estrutura do joelho, ela vai formar aí duas articulações, que são articulações distintas, no qual nós vamos denominar de articulação femoropatelar e tibiofemoral. Quero que você entenda que o movimento dessas articulações eles são coordenados e direcionados pela ação da musculatura e das estruturas ligamentares. Então, quando a gente fala de anatomia do joelho, nós temos toda a parte óssea, todos os tecidos moles. Então, destacamos aí a patela, destacamos a musculatura, destacamos o fêmur, a tíbia, a fíbula, os meniscos laterais, os meniscos mediais. Temos também os ligamentos colaterais, laterais e colaterais mediais, ligamentos cruzado anterior, ligamentos cruzado posterior, tá? Então, todas essas estruturas, elas vão formar aí o que a gente conhece como o joelho. E vamos aqui para a nossa atração principal de hoje, que é a patela e a sua cartilagem, né? Então, quero que você entenda que a patela é um osso sesamoide, tá? Que fica atrás de um conjunto de tendões. Ela tem aí o seu formato triangular e é localizado bem à frente do joelho, tá? Então, aqui a gente pode perceber a patela. Ela possui superiormente a inserção da musculatura anterior do quadríceps e distalmente a origem do ligamento do tendão patelar. Então a gente tem a superior e a inferior, tá? E qual que é a função da patela, professor? Ela tem como funções aí a melhora do movimento de flexo-extensão, que é o que a gente conhece como polia, e a proteção de estruturas internas, tá? É um componente fundamental para fazer aí a extensão do joelho, tá? A patela, pessoal, ela possui conexões aí praticamente com todas as estruturas articulares. Então, ela vai sofrer na biomecânica o que a gente chama de ação de forças multidirecionais, que quando essas forças são bem equilibradas ou não bem equilibradas, elas podem gerar uma sobrecarga sobre toda essa superfície que é na sua face interna que é revertida, ou seja, a cartilagem, que fica logo atrás aqui posteriormente a patela. Então, pessoal, como nós estamos falando da condromalácia patelar, a gente vai falar muito sobre cartilagem. Professor, na anatomia, a cartilagem de uma forma íntegra, a cartilagem desgastada, mas qual que é a função da cartilagem? A função do revestimento da cartilagem é permitir o deslizamento aqui da patela no fêmur durante o movimento de flexão e extensão. Então, como já dito para você, que a cartilagem fica posterior aqui à patela, e aí ela vai promover esse deslizamento. Então, a patela vai fazer os movimentos de flexão e extensão enquanto estará deslizando, tá? Então, pessoal, qualquer alteração nas forças atuantes sobre a patela ou imperfeições nas superfícies ou formato ósseo podem aí aparecer lesões nessa cartilagem, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Então, quando eu falo para vocês da condromalácia patelar, o que é a condromalácia patelar? Ela é uma patologia caracterizada pelo amolecimento da cartilagem articular
devido a fatores como desequilíbrio bioquímico do líquido sinovial, desequilíbrio muscular, o joelho em valgo e o desalinhamento da patela. Alguns autores também eles definem como amolecimento da cartilagem, seguido de fragmentação da cartilagem articular em consequência das alterações do mecanismo extensor do joelho. Então, ao lado aqui, nós podemos ver um joelho saudável, tá? Com todas as suas estruturas íntegras, e um joelho com condromalácia patelar, onde além da musculatura, o fêmur, nós vamos ver a cartilagem, tá? E o amolecimento dessa cartilagem. Anteriormente falei para você que é responsável pelo esse deslizamento da patela, tá? Então, como nós podemos perceber, um joelho normal, essa cartilagem preservada e essa cartilagem danificada, tá? É importante nós sabermos também que a condromalácia patelar ela vai atingir em média de 15 a 33% da população adulta e 21 a 45% dos adolescentes. Ela é mais comum em mulheres. Por que, professor? Porque a mulher ela tende a ter o joelho em valgo, além de alguns fatores hormonais, tá? E além do que, o tempo de reação muscular das mulheres é mais lento quando nós comparamos ao dos homens, tá? Então a falta de proteção durante todo o movimento vai levar uma sobrecarga sobre essa cartilagem, tá? E consequentemente o desenvolvimento da condromalácia. Por isso que ela é mais incidente em mulheres. Além de que, pessoal, fatores hormonais também são muito importantes. Então, quando nós temos a queda dos níveis de estrogênio na segunda metade do ciclo menstrual, reduz mais ainda a resposta muscular, o que vai agravar aí o problema da condromalácia patelar ou o problema da cartilagem articular, tá? Quando falamos em classificação da condromalácia, ela é classificada de acordo com o acometimento da superfície condral, tá? Ela vai ser dividida em 4 estágios ou 4 graus, como queiram falar, tá? Então nós vamos ter aí no grau 1 um certo acometimento da camada mais externa da cartilagem da patela, tá? Onde podem aparecer aí algumas dores e até um edema, tá? No grau 2 já haverá uma lesão na cartilagem com até 1,3 centímetros de diâmetro. As lesões ainda são pequenas e localizadas. No grau 3, a gente já vai ter lesões maiores que 1,3 centímetros de diâmetro. Já no grau 4, a cartilagem já sofreu tamanha erosão que é possível visualizar o osso subcondral que a sustenta. Então aqui, ao lado na imagem, nós vamos ter a especificação de cada grau, tá? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Como é notável, nós já temos aí alteração na cartilagem e quando a gente chega no grau 4, a gente já pode ver até o osso subcondral que a sustenta. Então, a erosão e a danificação neste osso, tá? Mas, professor, quais que são as causas da condromalácia? Quando a gente vai para causas da condromalácia, a gente pode citar aí as alterações anatômicas, tá? Então, essas alterações anatômicas, elas são muito comuns em pessoas que têm a chamada patela alta, ou seja, quando a patela encontra-se ali em uma altura acima do normal do seu trilho. Então, nós temos patela alta, patela baixa e a patela normal, tá? Qual que é esse trilho que o senhor está falando, professor? Esse trilho é a tróclea, tá? Nessas pessoas, você precisa entender que o início da flexão faz com que a patela entre a tróclea, ela sofra uma pressão e eleve-se, tá? Além disso, vai sobrecarregar aí a cartilagem. É necessário sabermos também que essas alterações anatômicas
podem causar aí a trocla rasa. O que é isso, professor? É uma calha onde a patela desliza em o seu suco bem definido e também vai levar ao aumento da pressão na cartilagem. E finalmente também algumas alterações que a gente pode destacar é da báscula da patela, que é isso que nós conseguimos verificar nos exames de tomografia, radiografia, que é uma lateralização excessiva da patela, que também vai gerar uma sobrecarga na cartilagem lateral, ou seja, na região mais de fora da patela, tá? Uma das causas também da condromalácia é o esporte que a pessoa desenvolve. Então, ela é intimamente ligada aí ao que chamamos de desaceleração ou frear do movimento, atletas, corrida, tá? Então, está bem correlacionado. Quando que isso ocorre, professor? Por exemplo, quando as pessoas também descem escada para desacelerarmos, a gente conta com um tipo de contração muscular que chamamos de contração excêntrica, tá? Essa contração ela vai ser realizada pelo músculo anterior da coxa, ou vulgarmente conhecido como quadríceps, tá? Quando este músculo está fraco, ou o padrão dessa contração é insuficiente, a cartilagem da patela começa a perceber todo o impacto de movimento, tá? E o que vai gerar? Justamente o amolecimento dessa cartilagem ou a fragmentação dessa cartilagem. Então, a partir do momento que a gente tem essa sobrecarga, a gente vai ter aí esse envio de força excessiva, a cartilagem vai receber todo esse impacto de movimento, tá? A gente lembra também que a contração excêntrica ela é fundamental no gesto esportivo quando a gente se trata da corrida, tá? Além das danças e dos agachamentos que nós realizamos na academia e dos treinos de força em geral de membro inferior. Então, isso implica a altíssima incidência aí nos praticantes esportivos, né? Quando nós falamos da causa, nós também podemos destacar os distúrbios biomecânicos, tá? Há um consenso aí entre especialistas, tá, pessoal, que hoje em dia a condromalácia patelar ela está intimamente ligada aos distúrbios biomecânicos. Ou seja, o que a gente pode encontrar? Pode encontrar aí um funcionamento inadequado dos membros inferiores no nosso dia a dia ou também nos esportes. Por que, professor? Porque pode ocorrer uma sincronização inadequada da contração dos músculos dos membros inferiores durante a execução dos movimentos que nós estamos realizando, tá? Esse distúrbio biomecânico ele é muito comum quando nós achamos o joelho valgo, como já dito também que é muito prevalente em mulheres, tá? Ou seja, a gente tem aí uma desaceleração, tá? O músculo do quadril que vai estabilizar, que nós chamamos de glúteo médio, ele tem uma contração mais lenta do que o músculo anterior da coxa, que nós chamamos de quadríceps. E o que isso pode gerar, professor? A gente vai ter, vulgarmente falando, o nosso joelho vai rodar para dentro e a nossa patela vai lateralizar, tá? E o que isso vai acontecer novamente? Vai gerar uma sobrecarga na cartilagem, tá? Então, esse é um exemplo dos distúrbios biomecânicos que podem causar aí, a condromalácia patelar. Além disso, portadores da hiperfrouxidão ligamentar, tá? Professor, por quê? Porque esses indivíduos ele tem uma maior flexibilidade articular, tá? Então, consequentemente, vai aumentar a mobilidade da patela. Nesse caso, pessoal, se a força, qualidade e rapidez da contração muscular elas não forem suficientemente boas, a patela vai dançar, vulgarmente falando. E aí vai haver uma pressão excessiva, tanto na cartilagem internamente, ou seja, dentro na cartilagem medial, quanto na de fora, que é a lateral, o que também vai causar a condromalácia. Além disso,
O excesso de peso pode provocar aí, tá, a condromalácia também, porque nós temos um fator mecânico aí do aumento das forças do cisalhamento nessa cartilagem, tá? Ou seja, existe também um aumento de enzimas que destroem a cartilagem. Essas enzimas nós chamamos de interleucinas, tá? Além disso, tem o pé plano, tá? Que pessoas que têm os pés planos ou achatados, elas podem levar a uma maior pressão nas articulações do joelho. Nós destacamos também as lesões anteriores, tá? Que são as lesões prévias, como uma luxação ou como a gente ouve falar, a patela sai do trilho, e isso pode aumentar o risco aí da pessoa desenvolver a condromalácia. Podemos falar também sobre o alto nível de atividade física. Então, a gente sabe que a atividade física moderada ela vai proteger a cartilagem como um todo, mas atletas e esportistas que praticam atividade física no alto nível, eles geralmente exigem mais do seu corpo, ou seja, eles precisam de um aumento dos limites fisiológicos e com isso eles vão exercer uma pressão maior sobre as articulações do joelho, tá? E isso também pode aumentar o risco do surgimento da condromalácia ou de qualquer outra condropatia patelar. Uma das causas também seria aí o envelhecimento, tá? A gente sabe que com o passar do tempo, o amolecimento da cartilagem vai ser normal, tá? Então é muito comum e muito frequente, e a gente consegue verificar bastante também nas ressonâncias magnéticas, essa diminuição aí e esse amolecimento da cartilagem. Traduzindo para vocês, eu acho que em algum momento da vida todo mundo vai ter condromalácia, tá? Se a gente for fazer o exame, mas nem todo mundo vai ter sintoma, tá? Então, quando a gente for falar de exame, a gente pode especificar um pouco mais disso. Em resumo, pessoal, quais que são as causas da condromalácia? São fatores anatômicos, histológicos, fisiológicos, alterações do alinhamento da patela, diminuição da flexibilidade dos isquiotibiais e do reto femoral, tá? São microtraumas por repetição, são alterações de ângulo Q do joelho, traumas crônicos por fricção entre a patela e o subpatelar do fêmur. Então, isso são as principais causas aí da condromalácia patelar. Espero que tenha ficado entendido aí para você o que pode causar essa patologia. Professor, quando se fala de sintomas, quais que são os sintomas da condromalácia? Então, os sintomas são variados, tá? Não tem também consenso sobre sintomas, mas os principais sintomas são o inchaço aí por debaixo da patela, a dor que vai ficar localizada entre a patela e o fêmur, tá? Dor constante também no meio do joelho, dor durante uma corrida, dor quando você vai subir ou descer escada, ou quando você fica muito tempo sentado, crepitações, aumento da sensibilidade quando os dias estão mais frios, ou sensações de fraquezas ou falseios. Então, esses são um dos principais sintomas aí da condromalácia patelar. Quando a gente fala em diagnóstico, a gente precisa entender que não tem padronização de diagnóstico, mas segue-se uma linha lógica do diagnóstico, tá? Então, esse diagnóstico ele vai ser baseado nos exames clínicos e físicos, na história que o seu paciente, que o seu cliente vai contar e nos estudos radiológicos, tá? Que nós vamos entender em qual estágio está a condromalácia. Além disso, na duração e na gravidade da lesão. Então, é muito importante nós termos esse senso de diagnóstico para poder... Antigamente, todo mundo que tinha dor no joelho era considerado aí condromalácia patelar, né? Mas aí, através de diagnósticos e exames físicos e clínicos, nós podemos perceber que não é bem assim a história, tá bom? Então, pessoal, esse paciente de condromalácia patelar, ele vai apresentar aí
uma dor do tipo mecânica, tá? Que será uma dor em flexão aí quando nós realizarmos uma pressão sobre a patela com os côndilos femorais, tá? Também tem a dor em pressão e a mobilização da patela, é um sinal claro do comprometimento condral. Então, quando a gente vai mobilizar a patela ou pressionar a patela e esse cliente refere dor, nós temos aí um claro entendimento sobre um sinal aí do comprometimento condral, tá? A mobilidade será normal e ela vai apresentar ligeira atrofia do quadríceps, tá? Então, durante nossos exames clínicos e físicos, nós temos que perceber isso, a mobilidade da patela, a dor ao pressionar a patela, o joelho em valgo, as crepitações ou estalidos que essa patela pode fazer, tá bom? Então, nós temos aí como exames de diagnósticos e exames clínicos também, o raio-x aí que é em vista lateral, a gente pode ver que as setas elas vão demonstrar para a gente algumas das forças atuantes no joelho, tá? E a localização dessa articulação patela-femoral. E também o amolecimento dessa cartilagem, a diminuição dessa cartilagem articular, tá? Atrás da, da patela. Quando a gente fala em ressonância magnética, nós já temos um exame mais elaborado, tá? Nós já podemos constatar muito mais coisas. Então, a cartilagem, eu trouxe um exemplo aí para vocês, do exemplo da cartilagem quando ela está com o joelho normal e quando ela está com condromalácia, tá? Isso também a gente consegue perceber na ressonância magnética. Além disso, a gente percebe também as fases. Na ressonância magnética nós temos o grau 1, o grau 2, o grau 3, tá? e o grau 4, tá? É importante ressaltar aí para vocês, pessoal, quando a gente fala de recomendações, que todo indivíduo é um indivíduo diferente, né? Nós precisamos ter em mente sobre a individualidade biológica. Não existe paciente, não existe cliente igual, tá? Então, os protocolos eles precisam ser adequados às situações específicas de cada indivíduo, tá bom? E que para o aluno, para o cliente, para o paciente ter sucesso aí na recuperação, é extremamente necessária a criação de uma relação aí direta entre o médico, o profissional da educação física, o fisioterapeuta, para que se desenvolva aí o melhor programa de treinamento para esse paciente, para o aluno, sempre com enfoque no fortalecimento muscular específico, levando para campo protocolos de exercício de força, resistência muscular localizada, exercícios isométricos, visando manter aí a estabilidade articular e o equilíbrio dos grupos musculares antagonistas, flexores e extensores, abdutores e adutores, tá bom? A perda de peso aí, ela é um determinante muito importante também, que pode ser recomendado para diminuir aí o estresse, a sobrecarga sobre essa articulação patelofemoral, tá? Professor, e quando se fala em exercício, o que a gente pode notar, tá? O que a gente pode passar, o que a gente pode recomendar para o nosso paciente, para esse paciente ter uma melhor qualidade de vida, para esse paciente evoluir, para esse paciente não ter tanta dor? Então, recomenda-se aí muito o Pilates e a musculação, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos agora sobre exercícios de Pilates e musculação que podem melhorar aí na dor, na patologia em si, na condromalácia patelofemoral. Então, no Pilates, pessoal, tem um enfoque em exercícios de potência, força, alongamento e mobilização desse membro inferior. É importante também o alongamento dos isquiotibiais, fortalecimento do quadríceps, sendo mais específico, e do tríceps sural.
além de seu paciente, seu cliente for o atleta, o treino do gesto esportivo, tá? E da musculatura abdominal. Aí eu vou destacar para vocês aqui 4 exercícios do Pilates, tá? Que podem ser feitos nesse paciente com a condromalácia patelar e que podem ajudá-lo na recuperação, tá? Então, o primeiro aí é o stretch front, tá? Qual que é o objetivo desse exercício? O objetivo desse exercício vai ser alongar a musculatura isquiotibiais, mobilizar a coluna vertebral e quadril e também estimular a boa postura, tá? O segundo exercício aí a gente tem o Tower, tá? Que é um exercício aí para fortalecer a musculatura glútea, o reto abdominal, o oblíquo externo, mobilizar também a coluna vertebral e alongar a musculatura toda de cadeia posterior, tá? Quando a gente vai para o próximo exercício aqui, é o hip stretch, tá? Que ele tem o objetivo de alongar a musculatura isquiotibial, os pectinos, grácil, adutor longo, adutor curto, adutor magno, fortalecer aí a musculatura do quadríceps, glútea, piriforme, os tensores, tá? Além de mobilizar aí quadril e joelho, tá? E mais um exemplo aí que eu posso deixar para vocês é o do leg set spin, tá? Bicycle, que é justamente um exercício para fortalecer os músculos do quadríceps femoral, os tibiais, o sartório, o grácil, o gastrocnêmio e o glúteo máximo. Infelizmente pulou aqui a apresentação, mas é aquele último exercício da imagem, tá? E aí a gente passa para musculação, tá? Qual que é o papel da musculação, tá? Então a gente sabe aí que uma das principais características da condromalácia é a crepitação. E essa crepitação, pessoal, ela pode ser gerada por uma baixa na produção do líquido sinovial para articulação, tá? Então, quando a gente foca em exercício de fortalecimento, nós conseguimos aumentar os níveis da produção desse líquido lubrificante e, consequentemente, nós vamos diminuir e amenizar os principais sintomas de dor e crepitação, tá? O foco, claro, são nos membros inferiores, tá? Deve ser aí o quadríceps, por razão como a compressão e relaxamento da cartilagem patelar, a difusão de enzimas nociceptivas extraarticulares dentro dessa articulação, além da tensão dos ligamentos parapatelares e produção de endorfinas, tá? Professor, o que a literatura fala para a gente sobre a musculação para a melhoria da condromalácia patelar? Ela descreve que os exercícios dedicados ao quadríceps, eles devem ser isotônicos, tá? Que são exercícios que vão produzir contrações que proporcionam os movimentos corporais, tá? Exercícios para movimentar o corpo, passando para concêntricos de pequena amplitude. Mas caso esse paciente, esse cliente, venha relatar que a dor está persistindo, deve ser iniciados exercícios de contração isométricas ou exercícios que provoquem aí o aumento da tensão interna muscular, tá? É muito importante deixar frisado para você que ao receber um aluno, um cliente, um paciente, é necessário, é preciso que o profissional solicite os exames recentes desse aluno para ele verificar o grau da condromalácia, verificar se há alguma restrição médica relacionada aos movimentos, tá? E o destaque aí para esse alongamento e esse fortalecimento da musculatura são aí entre os principais exercícios, tá, da condromalácia para o fortalecimento dessa musculatura do quadríceps e posteriores da coxa. Indica-se aí a cadeira extensora, a cadeira flexora, tá? Outra adaptação que a gente pode fazer também para o grupo muscular pode ser o uso da caneleira, tá? Onde o aluno vai ficar em decúbito ventral a partir do ângulo de 0 a 30 graus. Tudo bem? Então, aqui ao lado nós temos alguns exemplos da atuação desses exercícios e da musculatura que esses exercícios eles vão proporcionar para o nosso paciente, tá? Então, exercícios variados também em cadeia cinética aberta,
é importante ressaltar que esse paciente, antes dele chegar na musculação, ele passou pela fisioterapia para diminuição de dor, fez exercícios com menor carga, exercícios com elástico, tá? Então, esses são alguns dos exemplos de exercícios e dos efeitos deles para melhorar aí a condição física dessa patologia, tá? Aqui eu deixo para vocês alguns cuidados e restrições, tá? Que seriam evitar aí exercícios que aumentem a tensão na articulação, fazendo que com os tendões do joelho eles possam se estirar, tá? Então é muito importante a gente evitar alguns movimentos, alguns exercícios. Evitar também permanecer muito tempo sentado, na posição ajoelhada, porque pode causar dor, pode gerar dor. Além disso, evitar exercícios que causem muito impacto na articulação, tá? Saltos, corridas, alguns trotes e alguns cuidados que a gente deve ter que estar tomando durante o nosso processo de tratamento, durante a reabilitação, durante o fortalecimento dessa musculatura, durante todo o ciclo de reabilitação desse paciente. São, aí eu destaquei alguns sobre o agachamento, tá? Que são alguns, que é um exercício em cadeia cinética fechada, que ele vai causar uma sobrecarga maior na articulação, tá? Então tem que ter muito cuidado. Não é totalmente restrito, você não tem que deixar de usar, mas tem que ter muito cuidado na execução desse exercício. Se o seu paciente, se o seu cliente for um atleta, é muito importante a orientação que você tem que dar para ele na prática esportiva, tá? Para que ele dê uma pausa, enquanto ele estiver no tratamento, estiver nesse processo de reabilitação. Aí exercícios também que causem estiramento do tendão, da patela, além de exercícios unipodais, que assim como o agachamento, é feito em cadeia cinética fechada no geral, e podem causar aí uma grande tensão na articulação. Imagina, todo o peso do corpo tá sobre essa articulação, tá sendo sustentado no hemicorpo, então tem que ter muito cuidado com esses exercícios. Não é totalmente restrito, é um cuidado que você tem que ter, tá? Além disso, professor, treino de proprioceptivo e de equilíbrio. Foi colocado aqui também a palavra intenso. É claro que a gente vai usar aí treino de equilíbrio e propriocepção como uma das nossas condutas para esse paciente, para esse cliente, tá? Mas tem que ter o cuidado quando for usado na forma intensa, tá? Que ele pode causar uma maior estabilidade no joelho, pode causar uma sobrecarga na articulação, tá bom? Então, é muito importante nós termos isso aqui. Cuidado e sabermos algumas restrições para esse paciente, para esse cliente com condromalácia patelar. Para finalizar, pessoal, nossa aula, algumas perguntas frequentes, tá? Professor, a condromalácia dói quando ajoelha? Então, depende muito do nível de desgaste tal, da cartilagem, que dependendo dos graus, claro que o indivíduo pode sentir aí um desconforto quando ele faz essa flexão de joelho ao ajoelhar-se, tá? Professor, qual que é a diferença entre a condromalácia e a tendinite patelar? A condromalácia, tem que ficar claro para você que ela é um problema na cartilagem da patela. Já a tendinite é uma patologia ligada. A tendinite é uma patologia do tendão, tá? Ligada a esse osso, tá? Professor, condromalácia e artrose é a mesma coisa? É importante frisar que não. A condromalácia se estabelece no momento em que há um amolecimento da cartilagem, como a gente viu durante toda a nossa aula. Gradativamente, se não houver um tratamento para interromper essa progressão da doença, essa cartilagem ela pode erodir. E com essa erosão, ela pode causar aí uma reação inflamatória que acomete toda a articulação do joelho. Já o desgaste da cartilagem do joelho como um todo, então vai envolver estrutura como fêmur, osso da coxa, da tíbia, que é o osso da coxa, o da tíbia, que é o osso da perna, tá? Que vai marcar essa evolução para artrose. Então, eu espero que você tenha curtido aí a nossa aula
de condromalácia patelar, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição no Classroom para vocês. Muito obrigado pela atenção que vocês disponibilizaram para nós falarmos um pouco e discutirmos um pouco sobre essa patologia. Tá, pessoal? Boa noite para você, bom estudo, pense na patologia, pense como você pode inserir exercícios para o seu paciente sem que ele tenha dor, sem que você agrave essa dor. Então avalie bem esse paciente, peça os exames dele, que eu tenho certeza que a evolução vai ser magnífica. Tá? Então, obrigado.